3 jogos, 3 decisões, partidas extremamente difíceis e uma dúvida. Qual time escalar para esses 3 jogos? Como o Ceará deve encarar cada partida? Bora discutir, bora saber mais como é que vai ser? Então bora pro racha! Fala galera! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o Ceará vai encarar essas 3 partidas em casa. Partidas decisivas, uma partida contra o Brusque pela Copa do Brasil, uma partida contra o Goiás no fim de semana e depois, afinal, o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Antes da gente discutir sobre isso, peço a vocês para que se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos, compartilhem e ativem as notificações aqui para vocês estarem acompanhando os nossos vídeos, os nossos assuntos, conteúdos. A gente está querendo diversificar cada vez mais aqui o canal, trazer mais conteúdo, coisas diferentes. Espero que vocês gostem, espero que vocês estejam gostando, mas pelo menos a gente sabe que tem muita gente chegando e a gente só tem a agradecer cada vez mais a presença de vocês aqui. E participem, mandem sugestões, deem uma opinião, que é muito importante pra gente, beleza? Galera, seguinte, Ceará jogando amanhã contra o Brusque. Ganhou a primeira partida de 2-0 fora de casa. Vem para jogar em casa uma decisão importante, principalmente do ponto de vista financeiro. Claro que há aspiração também de conquista de campeonato, mas é mais difícil, né? Afinal, os times da Libertadores vão entrar agora nas oitavas de final na competição, né? O Fortaleza também entra nessa fase. É uma partida que vale muito porque, do ponto de vista financeiro, os clubes estão com uma renda muito baixa. Então, a receita estando baixa, você ter um ganho de caixa de 2,5 milhões é relevante, até para pensar também em termos de vamos trazer um jogador, vamos contratar alguém. É importante que o clube pense com cuidado nesse jogo, principalmente porque ganhou o primeiro jogo, então a gente tem que garantir essa classificação amanhã, às 21h30. Mas, como a gente vem de outra partida e de um campeonato, né, no fim de semana, que é o Campeonato Brasileiro, extremamente complicado, onde os times de baixo estão pontuando, não dá para saber quem são os times que estão brigando lá embaixo, quem não tá. Aparentemente está todo mundo conseguindo alcançar pontos, então assim, por mais que o Ceará tenha vencido o Flamengo, ele só está a 3 pontos da zona de rebaixamento. E isso aconteceu nesse final de semana, porque perdeu um jogo que, teoricamente, era um jogo que era possível trazer pontos, acabou perdendo de uma maneira que foi muito chata. Pra gente que torce o Ceará, foi uma partida que doeu, a forma como foi perdida, mas a gente entende, por um lado, que o time vem cansado, o time vem com uma maratona de jogos há 2 meses jogando segunda e quarta, um jogo no fim de semana, um jogo no meio de semana. Há 2 meses. Isso aí não tem elenco, não tem como aguentar e suportar uma rotina maluca dessa de jogos. Mas a gente agora tem uma partida extremamente importante contra o Goiás. Na minha opinião, das 3, é a mais importante de longe, né? Que é contra o Goiás, e a gente não tem direito algum nem de empatar um jogo como esse, principalmente se a gente olhar para os jogos que vão vir depois. O Ceará vai encarar em 4 jogos os 3 grandes de São Paulo: Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Então vão ser jogos extremamente difíceis e ainda tem o Atlético Paranaense. 4 jogos complicados que a gente precisa pontuar, porque a galera de baixo está pontuando, está conseguindo resultado. Não tem muito essa de, vamos disparar, tem 4, 5 times disparando, os de baixo estão ficando atrás. Não dá para saber ainda. E a gente não pode ser um desses últimos que estão lá atrás, né? A gente está bem posicionado ainda na tabela e é melhor que a gente se mantenha nessa zona de meio de tabela para cima. O Ceará tem condições, o time é bom, mas precisa fazer com que isso aconteça e que a gente não possa poupar jogadores, principalmente nesse jogo contra o Goiás, pensando no jogo da outra quarta, que é a final do Cearense. Desses 3 jogos, o menos importante, o menos significativo, acredito que isso é um sentimento não só meu, mas de boa parte da torcida, que é um jogo que absolutamente não diz nada. Confesso que se não tivesse esse jogo, pra mim, nem importava. É um jogo que vai atrapalhar o Ceará, vai atrapalhar o Fortaleza, a troco de um campeonato que a gente até perdeu o feeling de saber onde é que ele tá, onde é que vai acontecer, porque, honestamente, não preocupa. É muito mais importante os 2 times se manterem na Série A nesse ano, manterem uma pegada boa de disputa, de estar brigando com os times que são meio de tabela e também beliscando alguns pontos dos times que estão lá no topo. Então, assim, é um jogo que, cara, não diz nada. Assim, pra mim, o Ceará entrava com todos os reservas. Dava ritmo ao Wesley, dava ritmo ao Saulo Mineiro que chegou agora. Nem sei se dá pra inscrever também no campeonato, mas quem fosse possível jogar num jogo como esse,
colocaria para o jogo. Richard, lateral direito era Eduardo, dupla de zaga Gabriel Lacerda, outro zagueiro da base, ou o Brock, na lateral esquerda e o Alisson. Então assim, eu pouparia geral para esse jogo do Campeonato Cearense. Com tranquilidade. Ganhar uma semana de folga na tabela é mais importante nesse momento. É muito mais importante. O Campeonato Cearense só traz o quê? Aparentemente, mais uma contagem de títulos, seja para Ceará ou para Fortaleza. Não tem receita, não tem nada de retorno financeiro. Então, assim, o que isso vai trazer nesse momento, principalmente, com todo respeito ao Campeonato Cearense, que veio perdendo força principalmente, e isso não é demérito algum para o Campeonato Cearense. A questão é, os nossos times, ao longo do tempo, evoluíram muito. E ainda bem que evoluíram. A gente hoje está disputando com os times da Série A. Quando o Campeonato Cearense era muito relevante, anos atrás, principalmente nos anos 2000, como eu acompanhei os craques da época, que eram o Sandro Preichard do Fortaleza, artilheiro com mais de 39 gols, se eu não me engano. Lá na década de 90, acompanhei o Dema, acompanhei o Ayrton Guaxinim, que eu acho que é o tanque de guerra, ninguém nem lembra quem é, mas eu estava lá acompanhando, eu ia para o Campeonato Cearense. O Campeonato Cearense durava 6 meses. Mas ao longo do tempo, essa importância foi perdida, né? O Ceará e o Fortaleza, ao longo dos anos 2000, o Ceará principalmente sofreu um pouco mais nos anos 2000. E depois o Fortaleza, na segunda década, sofreu porque caiu para a terceira divisão, mas hoje os dois estão muito bem. São times que estão se estruturando para trazer uma condição melhor para o seu torcedor. Hoje a gente está aqui falando de disputar um jogo contra Palmeiras, contra Santos, contra São Paulo, contra Corinthians. A gente não falava sobre isso. Era difícil, era só quando ia jogar pela Copa do Brasil e se avançasse algumas fases que você ia encarar times que estão no topo lá sempre estiveram no topo do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente pode lutar contra esses times, porque a gente tem torcida, hoje a gente tem estrutura que estão melhorando a cada dia, nossos clubes estão melhores, e isso acaba acarretando numa queda de importância do Campeonato Cearense. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba sendo interessante se a gente usar o Campeonato Cearense como um laboratório para o Sub-23. Eu queria ver jogadores da base, queria ver jogadores que estão se destacando, que ainda não tiveram oportunidade no principal, jogando pelo Campeonato Cearense para a gente descobrir quem são os novos potenciais jogadores que estão surgindo, tanto para Ceará quanto para Fortaleza. Eu acho que seria um caminho interessante para o Campeonato Cearense nesse momento, principalmente como os clubes Ceará e Fortaleza deveriam olhar para o Campeonato Cearense. Então, eu acho que nesse momento é o que tem menos importância. O Ceará tem esse jogo de sábado decisivo, é jogo para garantir os 3 pontos, para a gente ir tranquilo, para ficar tranquilo na tabela, jogar esses 2 jogos fora contra Atlético Paranaense e Palmeiras com mais tranquilidade, né? Para a gente ter uma folga na tabela e conseguir jogar as partidas sem aquela pressão de ter que conseguir 1 ponto, 3 pontos, e ao mesmo tempo a gente, mais relaxado, consegue almejar um objetivo maior nessa pontuação. Então, desses jogos, o Cearense é o menos importante. O do Brusque, eu acho que alguns jogadores que estão voltando, como o Klaus, pode ser utilizado na zaga. A gente pode poupar o Samuel Xavier, que sentiu no último jogo e é dúvida. Então a gente pode fazer algumas alterações, mas sem mexer na estrutura tática. No último jogo contra o Bragantino, o Guto tentou fazer isso, mas acabou sendo infeliz. A estrutura tática do Ceará mudou muito com a saída do Fernando Sobral e a entrada do Martan. O Martan não conseguiu cumprir muito bem a função tática, né? Então, quando voltou o Fernando Sobral, voltou o William Oliveira, o Ceará conseguiu fazer de novo aquela linha de marcação, na segunda linha de marcação, estruturou melhor o time e aí a gente conseguiu jogar. E tanto que o segundo tempo foi 1-1 o resultado do jogo. Mas o time estava muito perdido, acho que o cansaço também afetou, é inevitável que tenha afetado. E a gente precisa pensar prioritariamente nesse momento. Garantir essa classificação contra o Brusque, Campeonato Brasileiro fundamental no fim de semana. É jogo para ganhar. Campeonato Cearense, dessa vez, não está valendo muito a gente focar nesse campeonato. Gosto demais do Campeonato Cearense. Aprendi a torcer Ceará acompanhando jogos do Campeonato Cearense desde lá atrás. Há mais de 25 anos eu acompanho o Campeonato Cearense. Mas hoje, para o futuro do Ceará, para o futuro do Fortaleza, não é tão relevante. E para essa situação, principalmente de pandemia, com os calendários malucos, eu acho que as diretorias, o propósito da situação, esse sim é um jogo que vale a gente não se preocupar em colocar time reserva para uma decisão. Porque é uma decisão que, para o Ceará, eu acho que para o Fortaleza também, não é uma coisa que vai mudar
o andamento dos projetos de cada clube. O Guto não vai ficar em risco, o Rogério não vai ficar em risco, tá tudo bem, eu acho que os dois times estão bem na Série A e devem continuar assim. Para isso, é foco total no Campeonato Brasileiro, beleza? Então, eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que deve poupar aí pro Campeonato Cearense? Deve poupar no fim de semana e jogar o Cearense com força máxima? Também pode, é possível. Né? Cada um tem sua forma de ver e enxergar o que é importante e relevante para essa disputa, para essas próximas disputas, né? Então, assim, deixem sua opinião, eu quero saber de vocês, o que é que vocês estão achando? O que é que vale para o Ceará, o que é que vale para o Fortaleza para enfrentar essas finais do Campeonato Cearense? Como é que eles devem encarar? É força máxima, reservas? Como é que deve vir cada time para essa final, beleza? Deixa a opinião de vocês, não se esqueça de se inscrever nesse canal, comentem, compartilhem esse vídeo e bora pro raspa!